Senhor a você. Eu inicio agradecendo a Deus por essa rica oportunidade de poder estar aqui trazendo uma breve reflexão acerca da palavra do Senhor, que hoje tem por tema Davi ora para edificar o templo. E a base da nossa reflexão está na palavra de Deus, no 2 Samuel, no capítulo 7, do versículo 18 até o versículo 29. E diz o seguinte: Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus? De maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. Isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te pode dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizesse todas essas grandezas, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer o teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgatasse do Egito, derribando as nações e seus deuses. Estabelece teu povo Israel por teu povo, para ser sempre, e tu, ó Senhor Deus, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a essas palavras que me disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se, Senhor, ó Senhor dos exércitos, é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, o teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Se por agora servindo de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. As considerações a fazer aqui não tem como não se envolver emocionalmente, porque no início, aqui nós somos contextualizados, para deixar aqui uma impressão da situação. Eu vou lhe colocar um pouco a par do cenário que nós estamos aqui diante. Estamos diante agora de um rei, o rei Davi, um rei que vai ao lugar certo se derramar na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui diante de um homem que é admirado por muitos e temidos por outros. Estamos diante de um homem aqui dito sobre a face da terra, um dos homens mais poderosos que já existiram aqui no mundo antigo. Mas a situação inicia-se com Davi indo, então, à casa do Senhor. E aqui, Davi indo à casa do Senhor, humildemente, ele vai se derramar, ele vai com toda a sinceridade do seu coração, diante do Senhor, se apresentar de maneira humilde, para se derramar em oração numa conversa sincera com o Deus Todo-Poderoso. Então, a situação aqui é de um homem que, por ser instrumento nas mãos de Deus, e é uma coisa curiosa aqui, que quanto mais o homem percebe que é de Deus a quem ele deve tudo o que tem e é, mais humilde ele se torna. Porque ele sabe que tudo o que é e tem
é concedido e fornecido pelo próprio Deus. Então, essa expressão aqui no texto, ficou diante dele, traz algumas hipóteses aqui bastante relevantes. A primeira hipótese é que no lugar em que se promoveu o descanso temporário da Arca da Aliança, e acerca dessa tenda provisória nós podemos ler ainda em 2 Samuel capítulo 6 e 17, Davi se dirigiu àquela tenda, né, e ajoelhou-se. Quando essa expressão perante ele leva-nos a um entendimento de que Davi foi àquela tenda, diante da Arca da Aliança, aquela tenda ainda que provisória, e se derramou perante o Senhor numa posição de submissão àquele que é todo poderoso. Então, para iniciar a conversa com Deus, Davi começa se admirando com a própria história. E se você não conhece a história de Davi, o que sinceramente eu não acredito, que você não conheça nada da história de Davi, Davi era o menor da casa de seu pai. Quando o profeta foi ungir o rei de Israel, nem sequer foi mencionado à mesa. Só quando findaram-se os filhos que estavam ali presentes, Jessé mandou chamar. Então, o pastor de ovelhas estava lá cuidando da ovelha, trabalhando, o filho mais novo de Jessé. Então, Davi começa a lembrar da situação de que ele se encontrava e de que ele não era merecedor de nada. E foi apanhado nesse projeto tão grandioso de Deus. E diante dessa situação, da sua própria história, Davi se encontra aqui sem palavras, quando ele diz: o que mais Davi pode te dizer? Então ele se refere a ele mesmo na terceira pessoa. Então, quando ele denota essa expressão, que mais poderia te dizer Davi? Onde falta palavras para este homem de mostrar quão maravilhado ele está por todas as bênçãos concedidas da parte do Senhor. E sabendo que todo o amor humano ele é uma imitação do amor divino, vale aqui nós considerarmos a questão do plano divino e o livre-arbítrio. Acabei de dizer, nas minhas palavras, que Davi se vê não merecedor de nada e que foi apanhado num plano maior, num plano grande e poderoso da parte de Deus. Mas teria Davi tido seu livre-arbítrio retirado em favor de realizar o plano de Deus sobre a terra? Essa explicação ela é muito teológica e muito profunda para a nossa situação aqui hoje, mas ela é salutar, porque o livre-arbítrio e a vontade de Deus elas coabitam na terra. Então Davi tinha este entendimento no seu coração, essa imensa gratidão do que tudo que Deus tinha lhe beneficiado e que não existiam aqui jeitinhos humanos, não existia favorecimento da parte de ninguém a não ser da parte do próprio Deus. Um Deus que não é eleito por nós para ser o nosso Deus, mas um Deus que elege a cada um de nós. E ainda que o adversário das nossas almas nos diga que nós somos despreparados, que não temos valor, que nós somos pequenos, o que poderia Deus querer conosco? Uma pessoa tão despreparada, tão fraca, tão falha. Mas eu te digo da parte de Deus que é justamente nos necessitados e fracos onde o Senhor manifesta o poder da sua glória, mostrando que capacita os seus escolhidos. E ainda se maravilhando com a própria história, ele conhece bem, já existe registros de onde nasceu o povo de Israel. Onde ele diz aqui, com a expressão, quem há como o teu povo? Ele indaga a Deus procurando um povo que seja equivalente ao povo que Deus mesmo elegeu, a um povo que Deus escolheu para ser chamado povo de Deus, e um povo a que o próprio Deus se colocou como Deus. Então, o que foi essas maravilhas e realizações? Desde o chamado de Abraão
a sua descendência e a promessa de uma terra que mais tarde o próprio Deus a daria a Israel, onde manaria leite e mel. É as maravilhas que Davi já ouviu falar, onde o Senhor retirou cativo do Egito o seu povo. Uma manifestação gloriosa do impossível e o imaginário vindo sendo concretizado da parte de Deus, pelo poder e a vontade soberana do Senhor. Que razões teria Deus para escolher a mim, a você ou a qualquer povo? Eu não sei. Não sei se alguém poderia responder essa pergunta. Mas eu sei que tudo é fruto do amor dele e a fidelidade da sua palavra. Onde ele diz que os projetos dele na nossa vida são mais altos que os nossos próprios projetos. Nossos pensamentos ainda são muito rasteiros a tudo que Deus imagina em concretizar para a nossa vida. Tudo que Deus já projetou para mim e para você grandiosamente. São caminhos que podem apresentar suas dificuldades, mas nos garante a sua provisão e a sua proteção. E Davi, admirado com a sua história individual, com tudo que Deus tinha feito, com a história do seu povo, e vale ressaltar aqui também a história de Israel, a importância da existência desse povo até 2000 anos depois. É o único povo antigo da Bíblia que persiste. É um grande mistério da parte de Deus. Deus preservou ao povo de Israel. Eles testificam da verdade, da veracidade de tudo o que está descrito na sua palavra. Os usos, os costumes estão preservados. Onde é que estão os amorreus e saduceus? É o grandioso povo do Egito, que elegia um Deus Sol. Fazia rituais para ele, não foi escolhido por ninguém. Um Deus que eles fariam sacrifícios em troca de favores e bênçãos divinas. E nós temos um Deus que por amor escolheu a mim e a você para nos colocar em posição de filho adotivo. Ele é chamado também aqui de Senhor dos Exércitos, o Elohim Sabaoth. E essa expressão, ela aparece mais precisamente 150 vezes aqui no Antigo Testamento. E aqui uma parte curiosa é que outrora o povo de Israel acreditava que o Elohim Sabaoth, general dos exércitos, o significado dessa expressão também tem uma conotação divina, esse termo. Ele conquistaria a terra e daria a Israel por meio de um comando militar. Ele seria um grande chefe militar, o que não deixa de ser verídico, né? Não deixa de ser verdade. O que eu posso levar para a minha vida disso é que eu devo reconhecer que devo tudo ao Senhor Deus, que eu devo confiar na veracidade da sua palavra e na fidelidade dela, que eu devo, antes de tudo, me preocupar no meu estado de me apresentar com sinceridade a Deus e gratidão no meu coração por tudo que Deus tem já feito. E apresentar tudo que eu for planejar fazer nas suas mãos. Esse é a minha breve reflexão de hoje acerca deste tema. E eu espero você na próxima reflexão. Fiquem na paz, em nome de Jesus.